Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de segunda-feira, 9 horas. Sejam muito bem-vindos. Vamos ver se agora o Instagram deixa a gente ficar ao vivo, né? Porque tá toda hora pausando e interrompendo nossa aula. Vamos ver se a gente consegue agora começar. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa semana, mais uma semana aí pra gente produzir bastante, ter bastante conteúdo pra gente, bastante estimulação das crianças. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Isso, o pessoal tá chegando. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia. Nossa live estava caindo, agora eu estou esperando o pessoal chegando. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia. Ó, deixa eu colocar aqui o nosso tema. Cerebral das crianças até 2 anos. O nosso tema de hoje. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Deixa eu ver. Agora eu acho que eu vou conseguir. Agora acho que vai dar certo, gente. Vamos lá que eu faço de todo carinho, mas esse Instagram tá difícil. Bom dia, Marina, tudo bem? Feliz Dia das Mulheres, Beatriz. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Dia das Mulheres são todos os dias, ok, tá? Todos os dias são nossos. Mas é bom ter um dia nosso, né? Para comemorar, para todo mundo dar parabéns. A gente gosta desse carinho, a gente gosta. Sejam muito bem-vindas, gente. Vou pedir para vocês, para quem já acompanha as nossas aulas aqui, quem gosta do meu conteúdo, pega o aviãozinho que tem aqui, ó, manda para as amigas, convida outras mães, convida outros profissionais para virem participar ao vivo da nossa aula, tá? A aula não fica gravada aqui no Instagram, então venham participar ao vivo para trazer as suas contribuições, fazer perguntas, tirar dúvidas. Esse é um momento muito importante que eu preparo com todo carinho para a gente poder conversar sobre conteúdos de estimulação. Esse é o meu principal foco aqui, é vocês aprenderem a fazer uma estimulação mais direcionada, né, dos seus filhos, dos seus pacientes, dos seus alunos, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Feliz Dia da Mulher, né? E para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicada e tenho vários cursos de capacitação, de qualificação, em avaliação de desenvolvimento infantil também, e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui na Barra da Tijuca, tá bom? Então acompanha a gente no feed, no IGTV, no YouTube, tudo isso. Feliz Dia da Mulher, Amanda, para todos nós. A Denise já começou perguntando, ó, qual atividade devo fazer para o meu sobrinho Gabriel? Denise, fica aqui que a gente vai ter muita coisa boa aqui sobre estimulação, tá bom? Primeira coisa que eu quero dar é um recadinho. Se você gosta dos nossos conteúdos e não quer perder nada, quando a gente acabar a live, vai lá no meu perfil aqui do Instagram, onde está descrito lá, clica no link, tá? No link da bio, que você vai direto para o nosso grupo de lembrete do WhatsApp. É um grupo silenciado, não fico lá dando bom dia, boa tarde, boa noite, passando corrente, nada disso. Eu só aviso das nossas aulas. Aqui aviso tanto das aulas que a gente tem aqui no nosso Instagram, como quando eu faço participações em outros veículos, eu também vou lá e divulgo para vocês. E é onde de vez em quando eu libero os presentinhos, tá bom?
Não vou nem comentar que essa semana vai ter presentinho. Uhul! Quem gosta dos nossos presentinhos aí, tá? Entra lá que essa semana tem presentinho. Vai ter um e-book super especial, cheio de atividades lá, que eu vou liberar. Então vamos lá, quem tá preparado, coloca aí #caderninho para eu saber que você tá preparada com o seu caderninho, anotando as nossas dicas, as nossas informações para poder fazer a estimulação. Coloca aí #caderninho para eu saber que você tá preparada, pra gente poder começar o nosso conteúdo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento cerebral das crianças até 2 anos, até 24 meses, tá? Por que é importante a gente saber sobre desenvolvimento cerebral? Porque, na verdade, a criança, ela nasce com um desenvolvimento esperado, dependendo da faixa etária dela, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a caderneta de vacinação dos nossos filhos, você vai ver que lá atrás tem uma parte de desenvolvimento esperado, principalmente de desenvolvimento motor, né? Que é uma coisa que os médicos, os pediatras olham muito. Porém, a gente tem uma expectativa de desenvolvimento para todas as áreas, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento social, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento de linguagem, de comunicação. Então, de todas as áreas, a gente tem uma expectativa dependendo da faixa etária. Por quê? Porque espera-se que a criança, quando chegar naquela idade, ela tenha maturidade, quando eu falo maturidade, é de maturidade cerebral mesmo, de neurônios, para poder executar aquela ação esperada. Então eu vou dar um exemplo. A gente nunca vai esperar que uma criança de 6 meses tenha maturidade cerebral para andar sozinho, ele ficar em pé e andando. Por quê? Porque não é esperado ainda para o corpo dela, para o organismo, para o desenvolvimento cerebral, que uma criança de 6 meses esteja andando, ok? Então a gente tem uma expectativa e um parâmetro de desenvolvimento infantil. Então eu já deixo a primeira dica aqui. Se você é mãe, se você é professora, se você é terapeuta, estude sobre desenvolvimento infantil. Isso é muito importante. Não basta você estudar só sobre técnica, se você não tem o embasamento do desenvolvimento infantil. Como que você vai saber se aquele desenvolvimento da sua criança é atípico, ou seja, fora do esperado, se você não sabe o que é esperado para a idade dela? Então, estude sobre desenvolvimento infantil. Eu vou depois até, me deu uma ideia aqui, fazer lá no feed um post sobre livros sobre desenvolvimento infantil. Quem que quer aí? Fala pra mim. Eu quero, porque eu vou fazer esse post lá. Eu acho bem importante vocês saberem alguns livros, alguns artigos de desenvolvimento infantil que são importantes como base para o nosso estudo do dia a dia. Quem que quer essa dica aí? Coloca aí, eu quero. Então, é importante a gente saber que tem-se um esperado para aquela faixa etária. E é por isso que quando muitas vezes, né, a mãe começa a perceber que o filho dela não está fazendo coisas que são típicas, que são comuns de outras crianças, ela observa no parquinho, ela observa na escola, as crianças já estão fazendo isso, meu filho não tá, as outras crianças estão fazendo aquilo, meu filho não tá. E aí vai na pediatra, e a pediatra, infelizmente, a gente ainda tem alguns pediatras que ficam nessa história de que cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, gente. A gente não tem aquela coisa assim, se não andou até 1 ano, tem algo muito absurdo. Não, ele pode andar com 1 ano e 1 semana, 1 ano e 2 semanas, 1 ano e 1 mês, entendeu? Essas variações pequenas, elas são comuns. O que não é comum é uma criança, por exemplo, de 2 anos que ainda não fala nada ou que está só balbuciando,
tá? Isso não é comum, a criança já está em atraso. Então a gente precisa saber desse desenvolvimento infantil até para a gente começar a estimulação precoce, né? Por quê? Porque os estudos mostram a importância, a eficácia da estimulação precoce. Quanto menores as crianças começarem na estimulação em busca desses atrasos, melhores serão os resultados. Então, você só vai conseguir ajudar o seu filho com algum atraso se você souber de desenvolvimento infantil. Algumas pediatras precisam estudar mais sobre desenvolvimento infantil, estão desatualizados. Isso aí, estão mesmo, estão desatualizados. Graças a Deus já tem algumas estudando, né? E eu já começo a ver alguma diferença, mas o retorno que eu recebo das famílias que me procuram é que os pediatras ainda estão nessa história de que cada criança tem seu tempo, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui de alguns comportamentos que já são esperados para crianças de 24 meses, tá? De 2 anos. Se o seu filho tem menos que isso, significa que ele está em desenvolvimento dessas habilidades, desses comportamentos, mas que você tem que ficar atento se ele já está cumprindo algumas coisas. Porque tem coisas aqui que eu vou falar que com 6 meses a criança não tem ainda totalmente desenvolvido, mas ela já está em desenvolvimento, tá bom? Então, com 2 anos, a criança já precisa fazer contato visual por cerca de 75 a 85% das vezes que você solicita. Então eu vou explicar isso. Eu recebo muitas famílias que falam assim: ah, mas o meu filho faz contato visual, meu filho me olha. Aí eu pergunto, mas te olha quanto? Né? Quanto que ele te olha das vezes que você busca esse olhar dele em atividades, em brincadeiras, solicitando algo que ele quer dentro de casa? O quanto? Por quê? Porque a verdade é que as crianças não respondem 100% das vezes, tá? Se a criança estiver muito concentrada no que ela está fazendo, numa brincadeira, ou se ela estiver, por exemplo, de frente para a televisão, é muito provável que uma criança típica não te corresponda com o contato visual. Ela pode até te responder, mas às vezes ela não te olha. Por quê? Porque ela está extremamente focada em algo. Porém, eu sempre peço para as famílias testarem. De 10 vezes que você solicita esse contato visual do seu filho, quantas vezes ele te olha com essa intenção comunicativa, com essa intenção de troca. Então, a gente espera, os estudos mostram que uma criança de 2 anos faz cerca de 75 a 85% das vezes que a gente solicita, tá bom? Outro comportamento esperado é a criança responder pelo nome. Então, é o mesmo processo. Acima de 70% das vezes que você chama a criança pelo nome, ela precisa te responder, ela precisa te olhar, ou ela precisa falar ou ela precisa te dar algum sinal de que ela está te respondendo. E aí eu vou dar uma dica para as famílias. Eu recebo muitas famílias que chamam os filhos de filho, que chamam os filhos de príncipe, de princesa, ou fazem ou algum apelido. Então, assim, é importante a família chamar o filho do nome dele, tá? Do nome dela. Por quê? Para que essa criança identifique que ela é aquela pessoa. Depois que ela já tiver identificado isso bem, né? Tiver assim certinho, correspondendo, aí não tem problema você fazer variações, tá? Mas é importante você chamar pelo nome. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu filho, o Lucas. Né? Não adianta eu ficar, quando ele é bem bebezinho, ficar chamando ele de príncipe, meu filho, vem meu filho, olha pra mim, entende? Se eu quero que ele responda pelo nome, eu tenho que chamá-lo pelo nome. Então, essa é uma dica que eu dou aqui sempre de primeira pra família para fazer essa mudança, tá? Outro comportamento esperado de uma criança de 2 anos, identificar partes do corpo, tanto dela
quanto de outra pessoa. Então você pergunta: cadê a sua cabeça? Cadê a sua barriga? Cadê o seu nariz? Aí você tá brincando, a mamãe tá brincando com ele. E cadê o olho da mamãe? E cadê a orelha da mamãe? E cadê a mão da mamãe? Aí tá brincando com uma boneca. Cadê o pé da boneca? Cadê a boca da boneca? Vamos dar comidinha na boca da boneca. E aí vai brincando. Então, a criança ela precisa já identificar partes do corpo dela e de outra pessoa, tá bom? Atenção auditiva. Então, essa criança ela já precisa estar entendendo e seguindo comandos simples, né? Então, comandos diferentes do usual. Por exemplo, se todo dia você dá o suco para ele na caneca, ele termina e coloca em cima do móvel, aquilo ali não é um comando simples. Você deve testar com ele assim, Lucas, pega o copo e traz aqui para mamãe. Pega o copo e coloca na pia. Então você testar comandos diversos e uma criança de 2 anos ela já segue o comando, tá? Ela não fica direcionada só no hábito, ela já segue o comando. Podem ir colocando aqui contribuições e perguntas que daqui a pouco eu vou responder, tá bom? Ela também identifica objetos e pessoas quando solicitado. Então, quando você pergunta assim, Lucas, aonde está o boneco da Peppa? Aí ele direciona para onde está aquele brinquedo, vai lá e pega ou te mostra onde está. Quando você pergunta, cadê a mamãe? Tá, o papai e a mamãe. Aí alguém fala, cadê a mamãe? Ele mostra, ele olha, ele vai até a mamãe. Ou se a gente mostra uma imagem, né? Do gato, do cachorro e da vaca. Aí a gente pergunta, onde está a vaca? A criança com 2 anos, ela já mostra onde está a vaca. Ela aponta ou ela pega a imagem da vaca, tá? Ela já identifica objetos e pessoas. Outra questão é o entendimento de ações para comandos. Então, além dela seguir comandos simples, a criança de 2 anos ela já entende quando você fala assim, fulaninho, pega o sapato no quarto e traz para mamãe. Então, quando você fala esses comandos de pega, leva, faz, a criança já consegue entender e ela já segue exatamente seu comando, tá? São comportamentos esperados para uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos, de 24 meses, ela já tem um repertório básico com algumas palavras. Tá em ampliação de vocabulário, é a fase que a criança dá um boom de comunicação, de 2 até 3,5, 4, então ela dá um boom de passar para uma comunicação mais complexa, mas com 2 anos a criança já fala frases, então ela já fala, eu quero o carrinho vermelho, tá? Ela já fala isso, eu quero o biscoito tal. Então ela já fala o que ela quer, inclusive dando algumas características desse objeto que ela quer. Então se o seu filho tem 2 anos e ainda está falando palavras soltas, ou ele ainda balbucia, ainda fala poucas palavras, tem um repertório muito pequeno, significa que ele já está em atraso, pelo menos da comunicação, né, da linguagem. A gente tem que avaliar se é um atraso de comunicação geral ou se é um atraso global do desenvolvimento, que a gente tem mais coisas envolvidas aí, tá bom? Uma criança de 2 anos também, ela já usa gestos para se comunicar. Então, ela aponta o que ela quer. Ela chama as pessoas, vem cá, mamãe, vem. Ela já fala, me dá. Então, quando você fala, ou você fala, me dá esse brinquedo e estica a mão, ela te dá o brinquedo. Ou ela fala, me dá, e aí você dá. Então, ela já se comunica com gestos, ela já dá tchau. Ela já manda beijo. Então, quando você fala assim, dá tchau pra vovó, que você tá indo embora da casa da vovó, a criança, ela já dá tchau. Com 2 anos, inclusive, ela já fala, tchau, vovó. Ela já fala. Então, essa comunicação básica com gestos, na verdade, a criança de 1 ano, de 1 ano e pouquinho, ela já faz. Com 2 anos, ela já está com isso em pleno desenvolvimento, passando já para gestos até mais complexos. Então, se seu filho não faz
não tem essa comunicação por gestos e ainda usa você como ferramenta para alcançar as coisas, pega teu braço para fazer, pega tua mão para fazer, leva você e não aponta o que ele quer, mas leva você até o armário e fica lá esperando, você já tem que observar que ele está com um atraso nessa comunicação de gestos, tá? Então precisa já pensar nisso. Outro comportamento esperado para crianças até 2 anos é a utilização já de verbos na fala funcional. Então ele já entende essa função dos verbos e aí quando você fala, pega para mim, me dá isso, aonde está isso, isso faz isso. Então o abre, o dá, o faz, alguns verbos do nosso cotidiano, a criança ela já usa e ela já entende esses comandos, tá? Então é importante você observar. A criança com 2 anos, ela também já responde a estímulos como sim e não. Então, quando você pergunta, você quer isso? Ela responde sim. Você quer aquilo? Não. Não quero, quero isso. Inclusive, ela já te fala, eu não quero isso, eu quero aquilo, né? Ela já consegue ter um nível de comunicação maior. Deixa eu dar uma paradinha para eu ver aqui o que as pessoas escreveram. A Renata. Levei meu filho ao pediatra. Ela disse que ele tem até os 4 anos para falar. Ele está com 2 anos e 5 meses. Ele não fala mamãe e nem papai, mas sabe contar de 1 a 10 e sabe falar o alfabeto. Então, Renata, a pediatra que disse que ele tem até 4 anos para falar, na verdade, ela está perdendo a melhor fase de estimulação do seu filho, tá? Por quê? Porque a gente sabe que para o desenvolvimento da fala, a gente tem uma janela de oportunidade cerebral que vai até mais ou menos 7 anos, tá? 7 a 8 anos. Depois disso, não fala, Bárbara? Fala sim. Só que demora mais e a fluidez da fala fica deficitária, tá? Então, quando a gente pega uma criança que tem atraso na comunicação, atraso na linguagem, bem pequenininho, o melhor é você levar para estimulação. Não espere, tá? Se ele tá com 2 anos e 5 meses, não fala mamãe, não fala papai, o que mais ele fala? O que ele realmente fala? Como que é essa comunicação dele? Todos esses comportamentos aqui que eu tô falando. Porque com 2 anos e 5 meses, a criança já fala frases complexas, né? Ele conta até 10 e ele sabe o alfabeto, provavelmente por alguns motivos. Ou porque ele vê muito isso na televisão, no tablet ou no celular, porque normalmente tem muitas musiquinhas de alfabeto e de numerais. E normalmente as crianças dentro do espectro, elas têm um hiperfoco, um interesse muito grande por números e letras. Então, eu recebo muitas crianças aqui que não falam nada, mas que sabem contar e que já sabem o alfabeto por causa desse hiperfoco. Mas não é uma fala funcional, entendeu? Então você tem que pensar isso. Não adianta seu filho falar o alfabeto se você pergunta assim, que letra que começa abelha? E ele não sabe que é com o A, tá? Então a gente precisa de uma fala funcional, de uma comunicação funcional, que é muito maior do que fala. Lembra? Eu falo isso em todas as aulas. A gente tem a comunicação, a gente tem a linguagem e tem a fala. A fala é um pedacinho dessa comunicação. Tudo que eu tô falando aqui hoje de comportamentos esperados, eles são de comunicação social. Então a gente precisa avaliar isso, tá, Renata? Se você não perderia tempo, procura sim um encaminhamento para fono, vai para uma fono especialista, vê uma avaliação, começa a estimulação fono e muitas vezes precisa também de psicóloga para fazer estimulação precoce. Aqui, por exemplo, a gente faz essa estimulação de comunicação em conjunto, tá? Não é só a fono. A Marina falando, minha neta que hoje faz 1 ano, parabéns! Parabéns para Luísa, fofa, nossa princesinha do nosso grupo aqui, né? A filha da Marina, a Carol, ela é do nosso grupo de habilidades sociais dos jovens. Já mostra o nariz e o pé. Isso aí, você vê, ela tá fazendo 1 ano e ela já mostra partes do corpo dela, ela já segue os comandos, né? Isso é muito, muito comum. Isso, a Renata que me dá aula de terapia, não, Denise, é outra Renata, é outra mãe que tá aqui com a gente, não é a Renata, sua terapeuta não, tá?
Deixa eu ver aqui, entrou pergunta. Peraí, tem outra. Só que eu tô tendo dificuldade de estimular ele. Renata, é difícil mesmo o nosso dia a dia, né? Fica aqui com a gente, maratona o Bárbara Flix lá no YouTube, tem muito conteúdo lá no YouTube, tá? E fica aqui com a gente, provavelmente em maio eu vou abrir uma turma do programa de estimulação em casa, que é o meu curso, onde eu pego na mão de vocês, é um programa bem próximo, que eu ajudo cada família a fazer estimulação aonde vocês estiverem, na casa de vocês. Então, provavelmente, eu vou abrir uma vaga, eu vou abrir a turma, né, para algumas vagas. Eu normalmente não abro muita vaga porque é algo muito próximo e eu gosto de ajudar bem próximo, então eu não consigo abrir muitas vagas em maio. Então, fica ligadinho aqui e entra lá no nosso grupo do lembrete também, porque eu sempre aviso lá primeiro, tá? O nosso grupo de lembrete das aulas é sempre quem ganha primeiro os presentes, quem fica sabendo primeiro das coisas. Então entra lá. Bom dia, Tereza. Tudo bem, meu amor? Vem com a gente aqui. Estamos falando de desenvolvimento cerebral de comportamentos esperados para crianças de até 2 anos, tá bom? Então vamos lá. Eu já respondo mais perguntas aqui e já vejo os comentários. Deixa eu falar mais um pouquinho. A criança já mostra objetos que têm interesse, então quando você pergunta o que é isso, o que é aquilo, então ela já mostra. Ou quando você pede num livro, por exemplo, e você fala, onde está a vaca? A criança ela aponta. Onde está o cachorro? A criança aponta. Então a criança ela já aponta com 2 anos e ela já nomeia o objeto. O que é isso? O que é aquilo? Então a criança já aponta e já nomeia, ok? Ela já responde perguntas simples, por exemplo, qual é o seu nome? Né? Aí ela fala, Lucas, quantos anos você tem? A criança normalmente ela faz com o dedinho, 2, 1, a criança já faz também, até porque a gente treina bastante isso em casa também, né? A criança já dá tchau, a criança com 2 anos, você pergunta qual o nome da sua mãe? Ela já responde o nome da mãe dela, tá? E ela também já segue comandos de imitação. Então, quando você canta, você dança com essa criança, ela já segue alguns comandos de imitação dessa dança e dessa brincadeira que você está fazendo. A criança de 2 anos também já entende brincadeiras do dia a dia. Então ela faz tantas brincadeiras sensório-sociais, que são brincadeiras de cosquinha, de bolinha de sabão, de esconde-acha, de pega-pega, tudo isso. A gente vai ter uma aula esse mês sobre brincadeira sensório-social, então fica com a gente, eu vou explicar todas e vou dar dicas de como estimular. E a criança ela já entende brincadeiras de causa e efeito, ou seja, coloca a bolinha, vai cair lá embaixo, coloca, abre, fecha, essas brincadeiras, e ela já está partindo para uma brincadeira simbólica, com bonequinhos, aonde um fala, o outro responde, brincando junto tudo isso, tá bom? E ela já faz brincadeiras e atividades cognitivas de pareamento simples, de argola na haste, de encaixar. Então tudo isso ela já faz, tá? Eu resolvi colocar aqui só algumas porque são vários comportamentos. Voltou? Mas eu considero que esses comportamentos são os mais importantes que a gente deve esperar das crianças até 2 anos, tá? Então, se você tem um filho dessa idade ou tem uma amiga e tudo, passa para ela que esse vídeo é bem importante. Deixa eu ver aqui a Manzuti falando. Meu neto tem 2 anos e 11 meses, sem diagnóstico fechado, está fazendo fono e TO particular e ainda não faz nada que você falou. Já tem 2 meses de terapia. Como posso saber se se as estimulações estão sendo corretas? Na verdade, 2 meses de terapia, o nosso foco, pelo menos aqui na autonomia, são as habilidades atencionais. Então, normalmente, o que a gente faz? Brincadeiras sensório-sociais, estimulando o contato visual, estimulando a intenção comunicativa, atividades de percepção visual para que a criança já comece a fazer algumas atividades, sente rapidinho, faça. Algumas atividades de comandos simples, me dá isso, pega aquilo, ainda sem ser para ela identificar as coisas, mas ela só seguir esse comando, apontar,
dar tchau. Então, essas habilidades atencionais e essas habilidades bem básicas. Eu digo que essa primeira base da estimulação, ela tem, assim, 3 pilares principais. Ela tem o pilar da intenção comunicativa, então você precisa estimular essa intenção, que a criança entenda que a comunicação é um elo de troca, tá? Outra coisa que são as habilidades de percepção visual e atencionais, ou seja, a criança precisa começar a te perceber, começar a perceber as atividades, começar a perceber o tempo de estimulação, que não é um tempo livre, é um tempo direcionado. Ela precisa já ver alguns brinquedinhos simples e começar a fazer esses brinquedinhos, tá bom? O outro pilar, o terceiro pilar, é a questão das brincadeiras. Então ela já precisa começar a entender a troca comunicativa dentro de uma brincadeira. Ela precisa entender que quando eu sopro uma bolinha para ela poder ir lá pegar essa bolinha. E quando eu paro de soprar a bolinha, é para ela me olhar ou para ela vocalizar, me pedindo para eu continuar, que é uma intenção comunicativa. Então, os primeiros meses de estimulação são baseados nisso. Agora, o que faz diferença? A intensidade. E você saber o comportamento-alvo que você quer estimular, tá? Então, assim, terapia, 30 minutos, uma vez na semana de TO, uma vez na semana de fono, uma vez na semana de psicóloga, gente, é nada. Sendo muito honesta, é nada. Essa estimulação precisa saber, Kelly, desculpa, Kelly, eu sempre esqueço o seu nome, meu amor, você me perdoa? De coração, você me perdoa? Então, a intensidade. Ah, Bárbara, eu não tenho condições de fazer isso na clínica. Faça em casa. Faça um calendário de estimulação em casa, coloque ali as atividades que você vai fazer e quais comportamentos-alvo você vai estimular em cada atividade, tá bom? Gente, hoje eu vou precisar, excepcionalmente, finalizar a nossa aula mais cedo, tá? Eu sei que foi muito bom, eu vou deixar lá no feed algumas coisas, acompanhem lá para vocês verem mais estimulações, mas eu tenho um compromisso hoje que não foi marcado por mim, né? Foi uma marcação externa que eu não pude escolher o horário, teve que ser esse horário e por isso eu preciso sair, tá bom? Mas quero agradecer muito, muito, muito a participação de vocês. Vão lá para o nosso grupo lá do WhatsApp, do Lembrete, que essa semana ainda, inclusive, a gente vai ter presentinho lá, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigada, uma boa semana, feliz Dia da Mulher!